Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Micael Batista e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns tipos de investimentos que eu julgo muito importante para um homem construir patrimônio, trazer um pouco mais de conforto para sua família, mas também para pensando no futuro, pensando na sua aposentadoria. Tem muita gente que não pensa na aposentadoria, não sei se você já parou para pensar como que vai ser sua vida quando você chegar lá aos seus 70 anos, 60, 70 anos, se você vai deixar com que o futuro te traga a resposta ou se você vai construir, né, com seus próprios braços o seu futuro, se você vai querer trazer um pouco mais de conforto e segurança ou se você vai deixar para o governo te proporcionar, talvez te proporcionar aí um salário de R$ 1.412, um salário mínimo para o teu futuro. Então, Pensando nisso, né, desde minha infância eu sempre me perguntei como que os bilionários eles investem os seus recursos, como que eles constroem seus patrimônios. E existem mercados onde você consegue, né, gerenciar o seu patrimônio, fazer alocações de forma estratégica para você conseguir manter um patrimônio não apenas crescente, mas também protegido contra a inflação. Mas pensando nisso, eu listei aqui 5 itens, 5 tipos de investimentos que eu julgo ser extremamente importante para todo homem. Aqueles que querem construir um patrimônio, eles precisam começar para ontem, o mais rápido possível, enquanto há tempo. E isso não estou falando de idade. Se você tiver 18, se você tiver 20, 30, 50, 60 anos, nunca é tarde para você começar a construir patrimônio. Claro que, dependendo da idade, vai exigir um pouco mais ou um pouco menos de velocidade, um pouco mais ou um pouco menos de empenho, mas o que é certo é que se você quer construir um patrimônio, então você precisa fazer da forma correta, usar a estratégia certa e lembrando que isso aqui não é dica de investimento. Eu não vou citar empresa, não vou citar tipo de ação. Eu vou apenas listar aqui para você os 5 tipos de investimentos que eu uso no meu dia a dia. E como eu já disse, né, eu vindo de família pobre sempre me perguntei como que os bilionários não apenas constroem seu patrimônio, mas também como que eles mantêm, como que eles administram esse seu patrimônio. Então, uma das principais formas, né, 2 das principais formas estão contidas nesse vídeo, mas a última é a mais importante, que vai acabar trazendo sentido para as outras 4. Então, das 5, a última é mais importante, então fica até o final do vídeo. E a primeira forma de construir patrimônio que eu julgo importante, que eu aplico no meu dia a dia, é através de fundos de investimento imobiliário. Aí você pergunta, o que são fundos de investimento imobiliário? Inclusive eu gravei um vídeo aqui no canal sobre isso, explicando o que são fundos de investimento imobiliário. Mas eu vou repetir aqui de novo, né? Até porque eu preciso mostrar para vocês aqui nesse vídeo o que são cada um dos tipos de investimentos. Então, eu vou citar um exemplo rápido que você vai entender. Imagine que um shopping na sua cidade está sendo vendido por R$1 milhão. E necessariamente você não precisa de R$1 milhão para comprar esse shopping, porque ele faz parte de um fundo. Então, esse shopping ele é fatiado em 1 milhão de cotas de R$1. Então, R$1 milhão fatiados em cotas de R$1. É o que acontece. Então esse shopping ele passa a ter diversos donos que vão comprar de acordo com o seu poder de capital. Então, se eu tenho apenas R$1.000 para comprar, eu vou comprar 1.000 cotas. Outro investidor vai comprar 2.000 cotas, 3.000 cotas, 10.000 cotas. E o que acontece é que todo o rendimento daquele shopping ele é dividido entre os cotistas, entre os donos do shopping. Então, para resumo, um shopping pode ter 1.000 donos, 10.000 donos, 50.000 donos e os resultados do lucro daquele shopping são divididos mensalmente de forma periódica. Eu utilizei aqui o exemplo de um shopping, mas isso se aplica a galpões logísticos, a hospitais, a bancos, né, sede de bancos e muitos outros tipos de imóveis que você como investidor poderia comprar, fazer parte de um grupo de investidores que vão adquirir esses imóveis. Então, o primeiro tipo de investimento que eu julgo importante para a construção do seu patrimônio é o fundo de investimento imobiliário, porque apesar das cotas serem negociadas na bolsa de valores, você não precisa utilizar nenhum tipo de corretor, você não precisa de nada, só precisa de uma conta em um banco ou uma conta em uma corretora. E através dessa conta você pesquisa os fundos e compra aqueles que lhe agradar. Então lembrando, quando você compra um fundo imobiliário, você recebe os aluguéis, que pode variar de fundo para fundo. Aí você precisa fazer as pesquisas, buscar os fundos que possuem mais rentabilidade, os que apresentam mais segurança
e liquidez. Uma outra vantagem importante de você adquirir um fundo imobiliário é a questão da liquidez. Você acaba se inserindo no mercado imobiliário sem precisar necessariamente comprar um imóvel, porque comprar um imóvel existe toda a burocracia, ter que contratar um corretor, existe a burocracia de pagamento de IPTU, existe a burocracia de imposto de renda, sem contar que os fundos imobiliários possuem uma rentabilidade superior, às vezes até 3 vezes mais do que se você possuísse um imóvel e colocasse para alugar. Além da valorização da cota, você ganha também com os dividendos, que são os pagamentos dos seus aluguéis de forma periódica. Então, esse foi o primeiro tipo de investimento que eu julgo importante para você ter na sua construção de patrimônio, fundos de investimento imobiliário. E o segundo tipo de investimento que eu julgo importante são as criptomoedas ou os criptoativos. Se você perdeu o hype do Bitcoin, por exemplo, que há 10, 15 anos atrás custava preço de banana, você comprava por acho que 10 reais, 20 reais, você conseguia comprar 30 reais uma unidade. Hoje o Bitcoin chegou à marca dos 500 mil reais. Então, R$500 milhão está custando na data de hoje um Bitcoin. Mas assim como o Bitcoin ele chegou, né, ele surgiu há 15 anos atrás, surgem diariamente outras criptomoedas. O que você precisa entender é que no mundo das criptomoedas não existe apenas o Bitcoin. Inclusive no Brasil já existem sites que aceitam criptomoedas que não só o Bitcoin, como Dogecoin, como Ethereum e XRP, por exemplo, como moeda já de transação. Então você já consegue fazer pagamento, efetuar o pagamento utilizando criptoativos. Então lembre-se, os criptoativos vieram para ficar e eles fazem parte da nova economia. E assim como o Bitcoin, surgem diariamente outros tipos de criptomoedas com propostas, eu poderia até dizer que melhores que o próprio Bitcoin. Mas para você entender disso, você precisa estar inserido no mercado para poder acompanhar o hype, pegar o hype e surfar nessa onda de investimento em criptomoedas. Alguns dizem, mas investir em criptomoedas não é sólido, é muito volátil. Mas aí onde está? Você não pode, inclusive já é um alerta, você não pode investir todo o seu capital em criptomoedas. Eu particularmente só tenho apenas 20% da minha carteira investidas em criptomoedas. Inclusive, já vale lembrar que eu criei uma carteira pública de fundos de investimento imobiliário, vou comprar algumas ações para colocar nessa carteira pública e vou colocar também alguns criptoativos. Então, se você quer acompanhar a nossa carteira, a evolução da nossa carteira aqui no canal, então se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações para acompanhar todos os vídeos que serão publicados referente a essa carteira. Um terceiro tipo de investimento que todo homem precisaria iniciar para a construção do seu patrimônio são ações. Por que ações? Porque ações é a forma mais simples de você se tornar sócio de negócios, de empresas, sem precisar necessariamente entender muito sobre o ecossistema da empresa. Você apenas precisa entender o relatório gerencial, você precisa... Claro que é importante você entender sobre o segmento, mas se você não entende, mas você acredita naquela empresa, você compra a sua cota de participação na empresa sem precisar necessariamente atuar na administração da empresa. Então, você se torna um sócio cotista. Então, ações é mais um dos tipos de investimentos que todo homem precisaria ter na construção do seu patrimônio. E o quarto tipo de investimento importante, que eu julgo extremamente importante, é no ramo imobiliário. Comprar e adquirir terrenos e imóveis. Muita gente que investe em fundos imobiliários se torna contra a compra de imóveis e terrenos, mas visando uma coisa chamada diversificação da carteira, eu tenho no meu portfólio a compra, a aquisição de terrenos, aquisição de imóveis, porque isso é extremamente importante para diversificar a sua carteira de investimento. Uma coisa que eu aprendi, você não pode colocar todos os seus ovos em apenas uma cesta. Então, diversificar o seu investimento é extremamente importante para trazer um pouco mais de segurança e numa eventual crise ou num eventual problema, você acabar aqui perdendo ou se complicando de alguma forma. Então, a melhor forma de você se prevenir é diversificando seus investimentos, mesmo que um seja mais rentável que o outro, mas a diversificação é extremamente importante. E o quinto e o mais importante dos investimentos é o conhecimento. Inclusive, esse livro aqui eu preciso parar para concluir ele essa semana, porque se você quer construir seu patrimônio, quer construir também a sua independência financeira, você precisa
gerar mais dinheiro, né? Você precisa gerar mais lucro, você precisa ganhar mais, aumentar o seu salário para conseguir investir de forma potencializada. Então, para isso, você precisa desenvolver esse hábito de leitura, desenvolver o hábito de querer aprender, consumir mais informações relevantes para te ajudar na construção do seu patrimônio. E para isso, você precisa ler mais, assistir mais podcasts, você precisa sentar na mesa certa de pessoas que pensam, né, com o seu mesmo tipo de objetivo. Então, para resumir, isso aqui, essa forma de diversificar o seu patrimônio, construir seu patrimônio, mesmo que hoje seja pouco, mesmo que hoje você inicie com 200, 300, 400 reais, não julgue isso, não ache que isso é pouco. Foque na construção, né? Entenda isso como um degrau, um pequeno degrau que você está começando a escalar para começar a focar na construção do seu patrimônio. Mas o mais importante, adquirir conhecimento. Esse foi mais um vídeo e até a próxima.